Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo estarei realizando as correções das atividades referentes à semana 1 do plano de estudo tutorado do volume 2. Será uma correção passo a passo, da maneira que vocês deverão fazer no caderno. Espero que gostem. Vamos lá? Começaremos pela atividade 1. Forme todas as permutações dos algarismos 1, 2 e 3. Vamos lá. Na atividade 1, nós devemos formar todas as permutações possíveis com os algarismos 1, 2 e 3. O que significa permutar? Permutar significa trocar de posições. Toda vez que fizermos isso, vamos estar formando um novo elemento. Então vamos lá. Para isso, vamos utilizar uma estratégia. Primeiro, eu vou realizar todas as permutações começando com o algarismo 1. Então, começando com 1, né? Os algarismos que vão poder ser modificados são o 2 e o 3. Então eu tenho 2, 3, começando com 1, trocando o 2 e o 3 de lugar, 3, 2. Mas nenhuma permutação é possível começando com o algarismo 1. Começando com o algarismo 2, eu terei aqui pode ser 1 e o 3, 213. Novamente, começando com o algarismo 2, o que eu posso ter é o 2, 3, 1, ou seja, trocando 3 de posição. Utilizando o mesmo raciocínio, fazemos começando com o 3. Começando com o 3, podemos ter aqui o 1 e o 2, 312, e aqui o 2 e o 1. Então, nós temos um total de 6 permutações. Atividade 2. Forme todas as permutações das letras A, B, C e D. No exercício 2, vamos fazer as permutações com as letras A, B, C, D. Ou seja, vamos descobrir quais anagramas nós conseguimos formar. Bom, para isso, nós vamos utilizar a seguinte estratégia. Vamos começar com o ABCD, mas vamos fixando duas letras de cada vez. Aqui, inicialmente, vamos fixar AB. Se eu fixo AB, as duas últimas podem ser CD nesta ordem, ou posso trocar o CD de posição. Aí eu terei AB, trocando o CD de posição, DC. Bom, agora eu vou fixar o A e o C nas primeiras posições. Fixando o A e o C, as duas últimas podem ser BD nesta ordem, ou fixando A e C, as duas últimas podem ser DB, trocando aqui o B com D. Bom, vou fixar inicialmente agora o A e o D. Fixando o A e o D, as duas últimas podem ser BC nesta ordem, ou trocando a ordem do B e o C, eu posso ter AD, CB. Observem que descobrimos todas as possibilidades começando com a letra A. Fazendo o processo análogo, descobrimos todas as outras começando com as letras B, C e D. Vou escrevê-las. Então, seguindo de forma análoga, como fizemos aqui para a primeira linha, nós obtemos a outra. Obtemos todos começando com B, todos começando com C e todos começando com D. Temos aqui um total de 24 permutações. Atividade 3. Forme todas as permutações dos símbolos mais, menos e menos. Vamos lá. Para resolvermos o exercício 3, vamos utilizar a mesma estratégia. Mas devemos observar o seguinte, que alguns dos elementos eles são repetidos. E isso vai alterar um pouquinho
a configuração das nossas permutações. Então vamos lá. Primeiro, vamos fixar os dois primeiros elementos mais, e vamos manter os outros na mesma ordem que estão aí. Então eu terei mais, e vou escrever os outros elementos. Menos, menos. Observe que essa é a única configuração começando com mais. Por quê? Se eu troco esse menos com esse, eu vou ter a mesma permutação. Então, eu já vou ter que mudar. A minha segunda vai ter que ser mais, menos. Se eu faço mais um menos, então vai sobrar um mais e um menos, né? Então vai ficar mais, menos. Eu posso obter outra permutação trocando esse mais com esse menos. Então eu vou ter mais, menos, trocando os dois, eu vou ter menos, mais. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que começando com o menos, tá? Vou começar fixando os dois menos. Então terei menos, menos. Se eu fixei os dois menos nas primeiras posições, então aqui eu vou ter mais, mais. Bom, observe que é a única configuração começando com menos, menos. Por quê? Se eu troco esse mais com esse mais, eu terei a mesma configuração. Então, a próxima deverá ser um menos, mais. Se é menos, mais, então sobra um mais e um menos, né? Então, vou escrever aqui um mais e um menos. Bom, eu posso obter outra permutação, começando com menos, mais, se eu trocar esse menos azul com esse mais azul. Então, eu vou ter aqui, ó, menos, mais, troco a ordem dos dois. Em vez de mais, menos, eu vou ter menos, mais. E observe que são as únicas permutações possíveis, ou seja, teremos 6 permutações. Essas são conhecidas como permutações com repetição. Atividade 4. Forme todos os anagramas da palavra bet. No exercício 4, nós vamos determinar todos os anagramas ou permutações com a palavra bet. Para isso, nós vamos utilizar a mesma estratégia. Vamos fixar uma letra e vamos determinar todas as permutações possíveis com ela. Primeiro, vamos começar com a configuração inicial, bet. Então, vamos descobrir todas começando com B. Então, nós teremos B. Vou fixar duas letras. BE. T. Bom, eu posso ter outro começando com BE se eu trocar o E com T. Então eu terei BE, troco o E com T, então eu vou ter ET. Começando com BE, não tem mais nenhuma possível. Então, agora vamos ver começando com BT. Com BT, nós temos BT, Agora observem que com BT essa é a única, porque se eu trocar esse E com esse E, eu vou obter o mesmo anagrama. Vamos descobrir agora todos começando com T. Então, nós teremos... Vamos começar com TE. Começando com TE, eu posso ter aqui BE. Começando com TE, eu posso obter outra permutação se eu trocar o B com E. Então, vou ter TE é B. Agora, eu vou verificar todas começando com TB. Começando com TB, as outras duas só podem ser E. E observe que é a única possível, porque se eu trocar esse E com este, nós não vamos obter outra permutação. Agora, vamos fazer o mesmo começando com E.
Começando com E, eu posso ter E e as outras duas BT. Bom, se eu trocar o B com T, eu obtenho outra começando com EE. EE, TB. Agora vamos tentar começando com EB. Começando com EB, nós vamos ter ET e vamos obter outra começando com EB, trocando o E e o T. Então teremos EBT. E agora vamos descobrir todas começando com ET. Nós teremos ET BE. Trocando o B e o E, nós obtemos outra configuração. Então nós teremos ET EB. Tá? E assim nós descobrimos todas as configurações possíveis. 12 anagramas ou permutações possíveis. No exercício 4, nós devemos determinar todas as permutações possíveis com a palavra bet, com o nome bet. Para isso, nós vamos nós vamos utilizar 3, 2, 1. No exercício 3, 2, 1. No exercício 4, nós vamos determinar todos os anagramas ou permutações com a palavra bet. Para isso, nós vamos utilizar a mesma estratégia. Vamos fixar uma letra e vamos determinar todas as permutações possíveis com ela. Primeiro, vamos começar com a configuração inicial, bet. Então, vamos descobrir todas começando com B. Então, nós teremos B. Vou fixar duas letras. BE. T. Bom, eu posso ter outro começando com BE se eu trocar o E com T. Então, eu terei BE. Troco o E com T. Então, eu vou ter ET. Começando com BE, não tem mais nenhuma possível. Então, agora vamos ver começando com BT. Com BT, nós temos BT E. Agora observem que com BT essa é a única, porque se eu trocar esse E com esse E, eu vou obter o mesmo anagrama. Então, vamos agora descobrir todas começando com BT. 3, 2, 1. Vamos descobrir agora todos começando com T. Então, nós teremos... Vamos começar com TE. Começando com TE, eu posso ter aqui BE. Começando com TE, eu posso obter outra permutação se eu trocar o B com E. Então, vou ter TE é B. Agora, eu vou verificar todas começando com TB. Começando com TB, as outras duas só podem ser E. E observe que é a única possível, porque se eu trocar esse E com esse, nós não vamos obter outra permutação. Agora, vamos fazer o mesmo começando com E. Começando com E, eu posso ter E e as outras duas BT.
Bom, se eu trocar o B com T, eu obtenho outra começando com EE. EE, TB. Agora vamos tentar começando com EB. Começando com EB, nós vamos ter ET. E vamos obter outra começando com EB, trocando o E e o T. Então teremos EB, TE. E agora vamos descobrir todas começando com ET. Nós teremos ET, BE. Trocando o B e o E, nós obtemos outra configuração. Então nós teremos ET, EB. Tá? E assim nós descobrimos todas as configurações possíveis, certo? E nós teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 anagramas ou permutações possíveis. Atividade 5. Forme todos os anagramas da palavra azul que começam pela letra Z. Agora nós devemos descobrir na 5 todas as permutações possíveis com a palavra azul começando com Z. Então o Z deve sempre assumir a posição inicial. Então vamos lá. Começando com Z, eu posso ter, por exemplo, fixando de duas em duas, posso ter ZA. Começando com ZA, eu vou ter aqui o U e o L ocupando as outras duas posições. Bom, posso ter outra começando com ZA se eu trocar o U e o L de posições. Então, eu terei ZA, LU. São as únicas possíveis com ZA. Bom, vamos ver começando com ZU. Começando com ZU, as outras podem ser UA ou L. Outra começando com ZU pode ser obtida trocando o L com A. Agora, nós vamos obter todas começando com ZL. Se começa com ZL, as outras duas só podem ser o A ou A e U. Obtemos outra começando com ZL, trocando o A e o de lugar. Aí nós teremos o A. E assim obtemos todas as permutações possíveis com a palavra azul, começando com Z. Atividade 6. Forme todos os anagramas da palavra papai que começam e terminam por vogal. No exercício 6, nós deveremos determinar todos os anagramas possíveis com a palavra papai, começando com vogal e terminando com vogal. Temos as seguintes possibilidades: começando com A ou terminando com I, começando com A e terminando com A, ou começando com I e terminando com A. São só essas três possibilidades. Então, vamos lá. Começando pela primeira possibilidade, começando com A e terminando com I, as letras que vão sobrar são P, P e A. Então, basta fazermos as permutações com essas letras e adicionarmos A no começo e I no final. Então, vamos lá. Primeiramente, começando com P, nós temos as seguintes possibilidades. P, PA, que é a configuração inicial, ou poderemos ter PAP, que é trocando o P com A de lugar. Começando com A, a possibilidade será APP. E não há outra, porque se trocarmos esse P com este de lugar, teremos a mesma configuração. Nós teremos essa configuração.
Então, esses são os anagramas. Faremos a mesma coisa com os outros. Na segunda opção, vai sobrar apenas as letras P, P, I. Então, vamos fazer as permutações com ela. Então, teremos P, começando com P, então teremos PI, ou começando com P também, teremos, trocando P com I de lugar, IP. Começando com I, nós teremos I, PP. E observem que não existe nenhuma outra possibilidade começando com I. Agora basta adicionarmos A no início e A no final. E aí temos formadas as 3 permutações para esse segundo caso. Para o terceiro, nós teremos o seguinte: as letras que vão sobrar serão PAP e teremos I no começo e A no final. Então, primeira possibilidade, P, AP. Na segunda, nós teremos P, trocando A com P de lugar, então teremos PPA. E, começando com A, nós teremos A, PP. Agora, adicionamos o I no começo e o A no final. Então, nós teremos o seguinte: IA, teremos essas formações e estes anagramas. Então, teremos um total de 9 anagramas possíveis. Atividade 7. Escreva todos os números ímpares de 4 algarismos não repetidos formados pelos algarismos 1, 2, 3 e 4. Na atividade 7, nós deveremos determinar todos os números ímpares que conseguimos formar com os algarismos 1, 2, 3 e 4. Quando que o número é ímpar? Ele é ímpar quando o algarismo da unidade é ímpar. Por isso, teremos as seguintes possibilidades. Tá? Então, fixando aqui esses valores, fixando aqui no caso 1 e o 3, no centro nós teremos o 2 e o 4. Então, basta determinarmos as permutações com esses dois valores e adicionarmos o 1 e o 3 no final. E assim faremos para todos os outros. Então, vamos lá. Aqui nós temos o 2 e o 4. Então, no meio a gente pode ter 2, 4, ou podemos ter o 4 e o 2. Adicionando 1 no começo e o 3 no final, nós teremos essas duas possibilidades. 1243, 1423. Vamos fazer da mesma forma com os outros. Aqui nós teremos o 3 e o 4, então teremos no centro 3, 4 ou 4, 3. Adicionamos o início 2 e o final 1. E teremos outras duas possibilidades. Aqui na terceira, a mesma coisa. Só que aqui no centro ficará 1 e o 4. Então teremos 1 e 4, 4 e 1. E adicionamos o início 2 e o final 3. E aqui teremos mais outras duas possibilidades diferentes das outras. Aqui nós teremos, o 2 e o 4 no centro, então 2 ou 4 ou 4 e 2. Formaremos então os números começando com 3, terminando com 1. Essas outras duas possibilidades. Aqui os dois algarismos do centro serão 2 e 3, então no centro eu posso ter 2 e 3 ou 3 e 2. Acrescento novamente o 4 e 1. Que nesse caso, esses valores começarão com 4 e terminarão com 1. E aqui, os dois algarismos do centro serão 1 e 2. Então, nós teremos 1, 2, 2 e 1. E começará com 4 e terminará com 3 cada um dos dois números. Teremos então 12 números ímpares formados.